Uma boa tarde, meus irmãos. Aquele abraço, um beijo forte. Coração de cada um de vocês com todo o respeito e no espírito. Lembra lá? Eu comecei o estudo 30 para vocês pularem ele 34, se não estiverem aptos a esse tipo de estudo. Por quê? Porque eu não sabia também que o Espírito Santo iria nos presentear com todas estas pregações a se encerrar agora, não é? A se encerrar agora no estudo 38, tá ok? Eu não sabia disso. E esse estudo de hoje, eu estou na mesma situação de vocês. Eu nunca, tá? Eu nunca havia pensado sequer que existiria esta possibilidade. Nunca pensei também sobre este assunto, tá? O tema de hoje é um paralelo entre o santuário terrestre, o santuário celestial, constatando o juízo investigativo. Nunca me passou isso pela cabeça. Mas vamos lá. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de nós, as nossas famílias representadas, e vamos à nossa oração, irmãos. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor por todas as tuas bênçãos, pelo transcorrer da semana, por esse dia de preparação, esta sexta-feira que está se findando agora no pôr do sol, a iniciar o teu santo sábado. Pedimos aqui uma bênção especial sobre todas as famílias aqui representadas, sobre cada um que está aqui conosco. Que o Espírito Santo abra nosso coração, nossa mente, a nossa alma, a entender esse estudo de hoje e busquemos no santo amor de Deus viver estas mensagens, viver a palavra de Deus em nossas vidas. Dai-nos um findar de sexta-feira com muita preparação para adentrarmos o santo dia do Senhor conectados com o mundo maravilhoso e encantado da Bíblia, das Sagradas Escrituras, e passar o santo sábado e todo o transcorrer de nossas vidas de mãos dadas com o Mestre amado, no Espírito. Dai-nos força, Senhor Deus, luz, para que todos os atos de nossa vida sejam atos de adoração e louvor ao teu santo nome, de contemplação da tua majestosa natureza, de tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Que a causa do inimigo seja envergonhada em nossas vidas para a tua honra e para a tua glória. Faça-nos baluartes da tua verdade, a nos alegrarmos somente no Senhor Jesus, o nosso Salvador e o nosso Rei eterno. A tudo te pedimos com perdão dos nossos pecados, no doce e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Peço a você que abra sua Bíblia em Deuteronômio 10 e vai pausando o vídeo, escreva, faça suas anotações. Você precisa agora de um caderno organizado, tá ok? Deus o livre e guarde de algum problema no seu celular, você tem tudo anotadinho, você tem tudo organizado, não é? Tá ok? Vamos lá para Deuteronômio 10. Nesta ordem que eu vou te falar, o 22, o 19, 21, o 12, o 14, o 13, o 15, o 18, o 17, o 16 e o 20. Exatamente nessa ordem. Por quê? Porque essa é uma técnica que os pastores utilizam, que eu me esqueci o nome, mas ela tem um nome, que possibilita aumentar e melhorar muito o entendimento. Entende? E é um dom que você busca e pode almejá-lo somente com o Espírito Santo. Tá? Somente o Espírito Santo pode te dar essa maravilha. Tá? Então vamos lá. O principal, o centro da questão é: circundai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz, que é o verso 16, tá ok?
E Deus já pedia isso naquele tempo para o povo. Imagine nos dias de hoje, não é? A entrega, é aquilo que eu falei para você, a entrega total, sem reservas. Buscar, almejar isso com Deus. Vamos lá, o 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Ou seja, o povo cresceu muito. E o Egito mesmo temia esse aumento do povo de Israel em relação à população egípcia. Olha só o verso 19. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Não é? Respeitar, honrar, como você honra a você mesmo e ao seu próprio irmão. O 21 diz assim: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. A divisão do Mar Vermelho, as 10 grandes pragas, né? Que cada praga daquela colocava um deus pagão por terra. E assim por diante. Agora o verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Nós estamos servindo a Deus assim? Com toda a nossa alma, em todo o transcorrer do dia, estamos no trabalho, estamos com o pensamento elevado aos céus? Elevado ao eterno? O 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Ou seja, está falando aqui do terceiro céu, tá? Paulo fala um pouquinho a respeito do terceiro céu. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Verso 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Os mandamentos, né? Que é o reflexo do caráter de Deus. E os estatutos. Vou te dar um exemplo de um estatuto. Por exemplo, o mandamento é não roubar, certo? Se alguém do povo de Israel roubasse, por exemplo, um boi do seu vizinho, tinha que devolver o boi e mais 4 bois de igual valor àquele que fora roubado. Era um estatuto que regulamentava este mandamento. Entende? Interessante, né? Verso 13. Agora vamos para o 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. 18. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. 17. Coisa maravilhosa, né? Você vai vendo como uma coisa vai puxando a outra. O 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Não faz diferença entre as pessoas, não aceita suborno, ou seja, é um Deus de justiça. É um Deus de amor, é verdade, mas também um Deus de justiça. O 16. Olha o que ele pede para nós. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidar, deixar o Espírito Santo circuncidar nosso coração, conduzir nossa vida, sempre no temor do Senhor, sempre na companhia do Senhor. Porque eles faziam a circuncisão da carne, né? Que era um pacto de sangue, de viver com o Senhor, não é? E para viver com o Senhor, essa circuncisão na carne, esse pacto de sangue, deveria se tornar uma circuncisão de coração temendo ao Senhor e vivendo em espírito e em verdade. Agora o 20.
Ao Senhor teu Deus, olha só, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ou seja, uma vida dedicada ao Senhor. Vamos lá. Êxodo 25, 9 e 8. Êxodo 25, 9 e 8 diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Ou seja, Deus estava dando um modelo a Moisés. Moisés tinha ali as visões de como seria as peças do santuário terrestre. Com que finalidade? Está no verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, o santuário terrestre era a habitação de Deus com o povo de Israel. Tá ok? Vamos lá. Tá? Vamos lá. Então você sabe. Olha só. Agora nós vamos começar a relacionar as coisas, tá? Guarda isso em mente, no coração, e vamos lá para João 5. Vamos andar um pouco para João 5. João 5, você já viu esse verso comigo, tá? Mas vamos ver. A repetição é a mãe do aprendizado, olha lá. João 5, o verso 22 e 24. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Todo. Se é todo, é mais que um. Tá ok? Senão o Pai confiaria ao Filho o julgamento. Mas confiou ao Filho todo o julgamento, ou seja, o investigativo, o judicativo, que são os 1000 anos, e o juízo final. Agora, olha só. O 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte, pecador, porém um pecador temente a Deus, um pecador que galga andar os caminhos da santificação, tá? Passou da morte para a vida. Por que ele passou da morte para a vida e não entra em juízo? Ora, isso vai acontecer com todos aqueles que forem aprovados no juízo investigativo. Aqueles que forem aprovados no juízo investigativo, eles não passarão pelo juízo judicativo, que são os 1000 anos. Ou seja, o juízo investigativo não é para ficar como fiscal investigando sua vida, não. Não, é a obra intercessória de Cristo, a expiação dos pecados, perdoando, purificando, tá certo? Extinguindo e justificando o pecador, intercedendo por ele, para que ele se renda cada vez mais a Deus, para que ele possa buscar os caminhos de luz, sempre de forma cada vez mais intensa, e assim ser aprovado no juízo investigativo, para que ele não tenha que passar no judicativo. Ou seja, é aprovado no juízo investigativo aqueles que andaram em conformidade com a verdade que ali conheceram. Agora, se a pessoa não passar no juízo investigativo, aí ela vai para o juízo judicativo, que são os 1000 anos, que é um juízo que vai passar somente aqueles que foram reprovados. Aqueles que desprezaram a luz, desprezaram o sacrifício de Cristo, não andaram em temor com o Senhor, não andaram em amor com o Senhor nosso Deus, nosso Rei eterno e Salvador. Entende? Por isso que levará 1000 anos. Tá? 1000 anos. E lá, as testemunhas, todos vão perceber o quê? Todos vão perceber quais ali foram os motivos registrados nos livros que o impediu de se salvar. Tá ok? Muito bem. Agora vamos lá, Mateus 27.
Mateus 27. Mateus 27 diz assim, do 50 ao 53. 27, do 50 ao 53 diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Clamou e morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Um evento terrível na terra, né? Terrível. Ou seja, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. É a porta da graça. Ou seja, agora não existe mais o Yom Kippur, o dia do perdão, uma só vez no ano. Não, agora você tem um acesso direto com Cristo. Você não precisa mais de um mediador terreno, de um mediador aqui da terra como sacerdote, sumo sacerdote, para você ali, de forma indireta, né, que é por meio do sacerdote, que você está buscando o seu perdão, sacrificando ali um animal. Não, agora o seu perdão é a qualquer hora, a qualquer momento, todos os dias, com o teu sumo sacerdote e Rei eterno, o Senhor Jesus, o Adonai Yoshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Messias, aquele que veio nos salvar. Tá ok? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E quando que esses corpos de santos ressuscitaram? Olha lá, 53. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição do Senhor Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, depois de Jesus, então ressuscita o Senhor Jesus, tá ok? A Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceria somente àqueles que creram nele em conformidade com a Escritura, ou seja, creram nele como o Messias, o Deus Salvador, tá ok? Porém, essas primícias entraram em toda a cidade, em toda Jerusalém, avisando que eles, olha, a liderança política e religiosa não é de total confiabilidade, porque estão tramando que o corpo do Senhor Jesus fora então roubado. Estes que você, esse Senhor Jesus que vocês crucificaram, ele é o Messias, ele é o Deus vivo. E ele ressuscitou, está no meio de vocês e vai aparecer aqueles que creram nele como Messias. Como vocês não creram nele como Messias, mas creram como um grande profeta, ou não creram, e assim por diante, as primícias vêm com o intuito de preparar todos estes para o Pentecostes. Tanto é que aquelas primeiras conversões maciças são de judeus, são de israelitas. E a partir da morte de Estevão, fecha-se as 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel. Daniel 9, dos versos 24 ao 27. E aí o evangelho começa a alcançar em massa os gentios. Ou seja, quebra-se o muro de separação em Jesus. Jesus ele quebra na pessoa dele esse muro de separação que existia entre judeus, israelitas e gentios. Todos são ali na videira. Os gentios são implantados na videira. Tá ok? E isso significa o quê? Um só corpo onde o Senhor Jesus é o Messias. Por isso que quem prega a teoria da substituição não sabe nem o que está falando. Tá? Não existe isso na Bíblia, teoria da substituição, que os gentios veio substituir o povo de Israel, que Israel substitui os gentios, nada disso. Isso aí é para quem não conhece, está no estágio embrionário e está tendo coisa na cabeça que não existe na Bíblia, isso aqui. Não existe. Tá bom? Mas agora somos todos juntos, judeus, israelitas e gentios, na videira, conduzindo pessoas a Cristo. Lembra que ele falou? Quando suspenso no madeiro, atrairei todos a mim. Eu opero tudo em todos. Não é? Tá ok? Tudo bem? Vamos para o livro de Hebreus. Agora, eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa passagem é uma passagem decisiva, tá? Você sabe que, lógico, o memorial é o santo batismo, tá bom? Mas esse texto de Hebreus vai explicar o que aconteceu com o Senhor Jesus. Por que ele não ressuscitou no sábado? Vamos lá. Hebreus, lá no capítulo 4, nos versos 9 ao 11, diz assim: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Repouso, o Shabá, o santo sábado.
Porque aquele que entrou no descanso de Deus, quem que entrou no descanso de Deus? O próprio, o Senhor Jesus. Olha só, presta muita atenção. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, entrou no descanso do Pai. O Senhor Jesus estava assado lá, no sepulcro. Também ele mesmo descansou de suas obras. Olha lá, o Senhor Jesus, ele mesmo descansou de sua missão árdua, descansou de suas obras, como Deus das suas. Como Deus das suas, lá no princípio, lá na criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Contemplando ali as maravilhas criadas junto com Adão e Eva. Descanso ali em Gênesis, no sentido de contemplar as maravilhas criadas com Adão e Eva. Vamos repetir? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ótimo, Santo Sábado, o Shabá, tá? De Gênesis e Apocalipse, não adianta que, tá? É o sábado. Porque aquele que entrou no seu porque aquele que entrou no descanso de Deus, quem que entrou no descanso de Deus? O Senhor Jesus. Olha lá. Também ele mesmo descansou das suas obras. Entrou no descanso de Deus e ele mesmo descansou das suas obras, ou seja, da sua missão árdua de salvar, resgatar este universo caído para Deus, o Pai. Como Deus das suas, como Deus das suas, no princípio da criação, descansou no santo sábado, no sentido desse descansar, de contemplar as maravilhas criadas com Adão e Eva e instruí-los em toda a sabedoria de Deus para que eles não viessem cair em pecado. Tá ok? Tudo bem? Atos, vamos lá. Agora vamos partir para o juízo, tá? E você vê que está tudo ligado àquela justiça, tá? De Deuteronômio. Tudo bem? Precisamos viver essa mensagem maravilhosa. Olha só, lá em Atos 1, você já sabe, em Atos capítulo 1, nós estamos falando da ascensão do Senhor Jesus, tá? Muito bem. Lá em Atos, capítulo 1, do verso 8 até o 11. Existe uma promessa maravilhosa que é feita também ali nos evangelhos. Lembra? Em João 14, em João 16, que Jesus promete o que para os apóstolos? Vos darei outro consolador. Outro é alós, tá? Consolador ali é paracletos. Então, alós vos darei um outro Deus da mesma espécie que eu. Intercessor, consolador, que é o caso de Paracletos. Tá ok? Então, olha só. Olha só. A promessa, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, eles olhando, presenciando tudo. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Por que essa nuvem vem ali proteger os apóstolos? Porque é o início que Jesus começa ali a receber a sua glória como sendo Deus. O céu nunca teve dúvida disso, que ele é o rei eterno de toda a criação. E o encobriu de seus olhos. Olha o verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, dois anjos, se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ou seja, foi assunto do céu. Você vê que o plano da salvação, ele inundou toda a criação de Deus. Por quê? Porque revelou a verdadeira face de Lúcifer e seus anjos caindo, rompendo os laços de afeição dos anjos celestiais com Lúcifer e os seus anjos caídos. Eles viveram muito tempo juntos. A gente vive, às vezes, pouco tempo com uma pessoa, pega laço de profundo carinho, profundo respeito, afeição pela pessoa, não é? Agora imagine. Então foi assunto no céu. Virá do modo como viste subir. Olha lá, ele não subiu em corpo? Voltará agora em corpo. Só que agora é um corpo glorioso. Agora ele volta como Deus.
e não pisa mais essa terra em pecado. Por isso todos os anjos celestiais vêm com ele a pregar todos aqueles que fizerem parte da ressurreição do último dia e aqueles que estiverem vivos. E lá em Coríntios, capítulo 15, fala o que vai acontecer no abrir e fechar de olhos, não é? Aqueles que estiverem vivos serão transformados e os mortos que ressuscitam serão incorruptíveis, ou seja, é o toque final da santificação de cada um de nós e a retirada do pecado. Aí já não existe mais pecado em nós. O que acontece então? Então, de filhos por adoção, passamos a ser filhos genuínos. Isso é um outro assunto mais para frente, tá ok? Tudo bem? Ora, ascensão, tá bom. E Jesus vai para onde? Vamos lá para o livro de Hebreus. Vamos lá para o livro de Hebreus, tá bom? Livro de Hebreus, no capítulo 8, verso 1, diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele entra e vai direto ao Santo dos Santos, ou seja, o Santíssimo, aonde está a Arca da Aliança, os querubins ali cobrindo a arca com as suas asas, que indica a proteção, o cuidado de Deus por todos nós, por toda a criação, zelando, não é? Por todo o seu amor, toda a sua justiça, todas as benignidades de Deus à disposição de toda a sua criação. Veja só, tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos lá então no Salmo 24. Está aqui. Salmo 24. Olha só. Vamos para o finalzinho do Salmo 24, que eu já li esse salmo inteiro com você, tá bom? Verso 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Olha lá, a sua glorificação, o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A sua glorificação, que é confirmada lá em João no capítulo 7, tá? João no capítulo 7 também fala a respeito desse assunto. Olha só. No João capítulo 7, vamos ler a partir do verso 37. No último dia, o grande dia da festa, tá? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, esta água simboliza o Espírito Santo. Lembra que ele falou lá em João 4,14 para a mulher samaritana no poço? Se beber da água que eu te der, serás uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. E Jesus confessou para ela, lembra? Eu sei que quando o Messias vier, nos ensinará todas as coisas. O que Jesus disse a ela? Eu o sou, este que fala contigo. Olha só, que interessante. 38, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Água viva, água no Espírito, a transbordar em felicidade, em alegria, independente das circunstâncias. Por isso que Jó se alegrou na sua própria morte. Jó pensou, estou livre da vida ilusória. E me alegrei e tive grande felicidade em andar lado a lado com o meu Senhor. Minha vida foi dedicada a Ele e a cuidar dos necessitados e aflitos. Por isso que Jó tinha certeza e convicção da vida que ele tinha levado em humildade, simplicidade e grande amor e adoração a Deus. Olha só, verso 39. Isto ele disse com respeito, olha só, água viva, serão rios de água viva.
Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Tá vendo? Isso ele disse com respeito ao Espírito. O Espírito Santo, não é? O Espírito. Que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Tá vendo só? Então era necessário acontecer essa glorificação do Senhor Jesus, se encerrar a glorificação para cair o Pentecostes. Então vamos lá. Jesus ressuscita, passa por 40 dias aqui nessa terra, preparando os apóstolos, dando as últimas instruções a eles para o Pentecostes. Não saia da cidade, fique na cidade, em Jerusalém. Essa foi a instrução. E muitas outras coisas, das quais muitas estão registradas nas Sagradas Escrituras. Ótimo. As primícias, o mesmo, tá? Que ressuscitaram logo depois de Cristo. Aí o que acontece? Ele parte para uma nova etapa, uma nova preparação de 40 dias. Por quê? Porque na sua glorificação, ele está concentrado e compenetrado à atividade dele que viria logo em seguida, que era a atividade sumo sacerdotal, de purificação dos pecados e a sua obra intercessória. Entende? Então ele está ali naqueles 40 dias participando da cerimônia juntamente com o Espírito Santo, mas compenetrado. Quando ele muda as vestes reais para as vestes sumos sacerdotais, assim que ele começa a oficializar no santo do santuário celestial, é ao mesmo instante que cai o Pentecostes. Eles funcionam em sincronismos. Fecha também os 40 dias de glorificação e inicia-se a intercessão, a obra expiatória, a obra intercessória, juntamente com a do Pentecostes. Tá ok? Convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e aquela porção a mais do Espírito Santo, que todos aqueles que se convertiam saíam também pregando e levando a mensagem maravilhosa adiante, a varrer a imensidão da terra. E nisso, os judeus foram fundamentais. Não estou dizendo somente os apóstolos, mas também aquelas grandes conversões em massa que tem ali no início, 3.000, 5.000 e outras, né, que nem foram ali mencionadas pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras. E todo mundo ali pregando, judeus, israelitas, gentios, todo mundo levando a mensagem. Isso é maravilhoso, irmãos. E muitos morreram por isso, para chegar na minha e na sua mão. E agora, eu e você vamos fazer o quê com essa preciosidade? Que tipo de entrega nós vamos fazer a Deus? Um pedacinho? Basta, será? Que tipo? É para a gente refletir em oração. É para a gente meditar, orando ao Senhor. Não é? Tá ok? Tudo bem? Voltemos então. Hebreus capítulo 6, também é uma passagem tremenda, tremenda. Vamos ler do 18 em diante, irmãos? Para que? Hebreus capítulo 6, verso 18 até o 20. Olha só. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Que esperança é essa? Ora, a salvação no Senhor Jesus, o perdão, a purificação, a expiação, a justificação. Olha só, o 19 é tremendo. A qual temos por âncora da alma. O Senhor Jesus é âncora da nossa alma. Ele é mais do que tudo em nossas vidas. É isso mesmo que você ouviu, é mais que tudo em nossa vida. Nos dá o perdão, nos sustém o perdão, a purificação, a extinção e justificação dos pecados. Não é? Lembra lá? João 17? Que Jesus se santificou por nós? Se não me engano é 17, 19? Tá ok? Tudo isso. A qual temos por âncora da alma,
seguro e firme e que penetra além do véu. Você ouviu? Que penetra além do véu. Lugar santíssimo. Não tenha sombra de dúvida. Aliás, essa passagem ela aparece também no Velho Testamento, tá? E quando se fala aí além do véu, é uma palavrinha no grego, tá? Se refere ao lugar santíssimo. Toda vez que vem além do véu, essa palavrinha é o lugar santíssimo, tá? O verso 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque, ele era rei de Salém. Salém era um nome antigo dado a Jerusalém. Jerusalém teve vários nomes, tá ok? No transcorrer da história. Ele, além de rei, ele era sumo sacerdote. Entende? E além de rei, ele era sumo sacerdote. É o caso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é rei em toda a criação. E além desta, ele também é sumo sacerdote. Agora, por nós. Entende? Tudo bem? No Santíssimo. Tá ok? Muito bem. Agora vamos lá. Quem aceita essas maravilhas, olha o que está escrito em João 12. João 12. João 12. Verso 32. Está aqui. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim. Todos. E agora dá uma olhadinha em João 17. João 17. Nessa sequência, tá? Depois você lê aí, tranquilo, tá? João 17, o 22, o 21, o 20, o 19, o 17 e o 18. Nessa sequência. Vai pausando o vídeo aí, faz as suas anotações nessa ordem aí. Eu vou enfatizar somente o 19, tá? E a favor deles eu me santifico, tá vendo? A favor deles, ou seja, de todos aqui na Terra. Por isso ele veio resgatar o universo caído e entregar este universo novamente ao Pai. Entendeu? E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E olha o verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Por quê? Porque Jesus disse que a palavra é espírito e vida. O que é isso que ele está querendo dizer? A palavra, antes de ser palavra, ela é espírito e vida. Por isso que ela transforma, ela restaura vidas, ela gera vida como gerou na criação, porque ela é espírito. E qual a consequência de ser espírito? É vida. Vida nova, vida restaurada, ou vida que surgiu na criação, no princípio da criação. Entende? Ora lá. Então, você percebeu esses 40 dias? Vamos lá. Agora nós vamos para Hebreus capítulo 9. Perdão. Esse calor muito seco, né? Dá uma tocinha na gente, ainda mais quando fala bastante. Hebreus 9, verso 8 diz assim: querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário, santuário, tá no original. A minha tá santo lugar, a sua também deve ser algo parecido. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Sim, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, que é o santuário terrestre, é o sacerdócio da tribo de Levi. Entende? Da tribo de Levi. E por que da tribo de Levi? Porque foi a única tribo que ninguém adorou o bezerro de ouro. Todas as demais tribos tinha gente adorando o bezerro de ouro da tribo de Judá e tinha gente não adorando o bezerro de ouro. E assim das demais tribos. De Benjamim, tinha gente adorando o bezerro de ouro e tinha gente não adorando o bezerro de ouro. Agora, da tribo de Levi, ninguém adorou o bezerro de ouro. Então Deus foi lá e grunhou. Pegou a tribo de Levi para ele. Para trabalhar
montar, desmontar o santuário terrestre, e somente a tribo de Levi é que manuseava todos os pertences ali sagrados pertencentes ao santuário terrestre. Tá ok? Agora eu queria que você prestasse muita atenção do 11 até o 15. Olha lá. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, lógico. Por quê? Mais perfeito tabernáculo? Está falando tabernáculo celestial, santuário celestial. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Foi feito por Deus. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue do Senhor Jesus, entrou no santuário. Tá Santo dos Santos aí na sua, né? Negativo. O original é santuário. Entrou no santuário uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, eterna redenção, eterna salvação. Para mim e para você. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Que maravilhoso! Que obras mortas é essa? Veja bem, no batismo, quando você desce, batismo significa submergir, ou seja, afundar totalmente na água. Quando você é batizado, você morre com Cristo na cruz do Calvário. Significa que aquele homem que andava em pecado, andava em coisas impróprias, morreu, não existe mais. E quando você levanta da água, é a ressurreição em Cristo. É a ressurreição da sua vida no Espírito. Agora, a viver espiritualmente, a viver e se alegrar no Espírito, agonizando as coisas da carne, deixando resplandecer, deixando transbordar em você o Espírito Santo. Olha que maravilha, irmãos. É coisa para a gente meditar pelo menos uma semana, né? Nessas grandiosidades. E agora olha lá, o verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Vamos entender uma coisa. Essa história de nova aliança é uma restauração da aliança já antiga, tá? Ah, mas eles quebraram a aliança. Sim, eles quebraram a aliança, mas Deus não quebrou. E o que Deus faz é impossível se quebrar. Deus manteve, foi restaurando essa aliança. E em Cristo ela se torna nova. Por quê? Porque agora é no sangue de Cristo Jesus. Não existe mais circuncisão do prepúcio, o pacto de sangue. Por quê? Porque não existe nenhum pacto de sangue que seja maior, mais sublime, mais majestoso e indescritível do que a cruz do Calvário por mim e por você. Então todos os demais, acabou. Entendeu? Por isso, olha lá. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Têm sido chamados para a aliança de Deus. Agora o Senhor Jesus, veja bem, vamos entender. Vamos entender. Como que era antes do Senhor Jesus? Israel ia até os mandamentos. Percebia o reflexo do caráter de Deus, quão sublime e além da perfeição estava Deus. Aí olhava a sua imundícia e ia até o Messias pedir perdão. Agora é o contrário. Com Jesus morto na cruz do Calvário e ressuscitado, que é a esperança da nossa ressurreição no último dia, você vai diretamente ao Senhor Jesus. E a luz vai envolvendo sua vida. E Ele dá suporte a você a guardar os mandamentos sem perceber. Sem perceber, você está guardando os mandamentos em amor com Cristo, em amor, fé e devoção. Lembra o escudo da fé? Escudo da fé, lá dito em Efésios. Jejum, a palavra de Deus, a palavra
ilimitada. Está lá no Salmo 119. Vai lá no Salmo 119, a partir do verso 89. Você vai ver. Ele fala, o salmista fala, vi que para toda a perfeição tem o seu limite. Como, por exemplo, a perfeição de um anjo. Qual o limite? A ausência de pecado. Mas a tua lei é ilimitada. Entende? Então, é maravilhoso, irmãos. É fantástico. Nos entreguemos a Deus e deixemos o Espírito Santo conduzir nossas vidas. Estudemos a Bíblia, a palavra de Deus, com o Espírito do Deus vivo, que nos presenteou com esse estudo. Eu estou na mesma situação de você, eu nunca vi isso aqui. Peguei, escrevi e eu estou agora esmiuçando junto com você. Junto com você. Tá ok? Maravilhoso. Então ele é o mediador. Agora Hebreus 7, de 1 a 3. Hebreus 7, de 1 a 3, olha só que maravilha. Hebreus 7, de 1 a 3, olha lá. É aquilo que eu já havia explicado para você, tá? Vou deixar para você ler depois. É o paralelo que ele faz, né, do sacerdócio do Senhor Jesus, tá? Com Melquisedeque. Tudo bem? É um paralelo ali, é só uma ressalva. E agora eu queria que você começasse a se compenetrar mais, cada vez mais intensamente agora. Que o Senhor continue conosco, a luz do Espírito Santo raiando em nós a entender essas partes. Quem entrava e o que havia no santuário terrestre? Vamos lá? Hebreus 9, 6. Quem que entrava? Hebreus 9, verso 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, ou seja, no santo, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, no santo lugar entrava os sacerdotes. Tá ok? Os sacerdotes para realizar ali os serviços sagrados. Agora presta bem atenção. Que tipo de serviço? Êxodo 40, 18. Vamos lá. Em Êxodo 40, verso 18, está aqui. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Ou seja, Moisés havia terminado e colocou ali então, não é? Com a tribo de Levi, o santuário em pé, em funcionamento. Agora vamos lá. 22, o 24 e o 26, no mesmo capítulo 40 de Êxodo. 22, 24 e 26. O que é isso? É o serviço no santo lugar. Tá ok? A expiação pelo pecado no santo lugar. 22, 24 e 26 diz assim. Vamos lá, 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, ou seja, fora do véu, no lugar santo. O 24 diz assim, irmãos. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Tudo no tabernáculo tinha seus lugares específicos. Depois, mais para frente, a gente vai ver como que era isso. Coisa linda, irmãos. Coisa fantástica. Viveu e vive o povo de Israel. E nós temos a oportunidade de viver junto com eles. Não é? Viver essas maravilhas dadas pela palavra de Deus. Examinar as Escrituras. Errais em não conhecer as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque vós cuidar tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Testificam de Cristo. Agora o verso 26. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. Ali, ó, rente ao véu, ficava esse altar de ouro. Tá ok? Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. Diante. Ali. Logo em frente do véu. Isso foi feito ali no santo lugar. Agora vamos ver no pátio, no átrio. No átrio ali, o pátio, aquela parte de fora, onde ficava o altar de holocausto, né? E antes a pia. Você entrava, a primeira porta, caminho, que dava acesso ao santo, verdade, e transpassar o véu,
vida. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus estava querendo dizer o quê? Jesus se revelou aí como o Messias para o povo. O santuário terrestre que vocês tinham, não é? Se refere a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira passagem que dava acesso ao pátio, ao átrio, caminho, que dava acesso ao santo, verdade, e depois o véu, aquela passagem no véu, vida. Caminho hoje, as Sagradas Escrituras. A verdade, a palavra de Deus. A consequência, vida eterna em Cristo Jesus. Ele é a palavra, revelada pelo Espírito Santo. Lindo demais, irmãos. Lindo, maravilhoso. A gente fica até emocionado de tanta coisa linda. E que precisa a gente examinar e buscar com mais profundidade, com mais realidade, com mais vida no Espírito, em nosso ser, pequenino e pecador. Olha só, 40, o verso 29. Diz assim: pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Olha só o 30. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encheu de água para se lavar. Eles faziam um ritual, essa pia de purificação, eles faziam um ritual ali antes de começar os trabalhos sagrados. Os trabalhos tanto do sumo sacerdote como dos sacerdotes. Eles lavavam as mãos e os pés em rito de purificação. Então, ali depois de purificados, eles iniciavam os seus trabalhos. Tá ok? E o 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o resposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Assim estava ali findado e tudo ali montado para tudo que existe no santuário revelar o Messias. Lembra? Jesus, eu sou a luz do mundo. O candelabro com 7 luzes ali. 7 candeias, 7 luzes. Com 7 luzes só pode ser feito para Deus. Então o nome não é candelabro, é menorá. Menorá. Tá certo? E a luz era alimentada como? Com azeite. O azeite mais nobre de Israel ia para o santuário. E lá eles faziam uma mistura que somente os sacerdotes e sumos sacerdotes sabiam. Mais ninguém. E nessa, né, o azeite ali é símbolo do Espírito Santo. Tá ok? Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos lá. Nós temos ali então, no santuário terrestre, o sacrifício contínuo, que está lá em Números, no capítulo 28, de 1 a 4. Está aqui, ó. Números 28, de 1 a 4. Diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, o aroma agradável, ou seja, um aroma agradável a Deus. O aroma agradável tereis cuidado para mas trazer o seu tempo determinado. Ou seja, tudo existia uma forma certa de fazer e um tempo determinado ali, a fazer cada tarefa. Dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia. Ou seja, um dia atrás do outro, continuamente, o sacrifício contínuo. Dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. Esse sacrifício contínuo, então, irmãos, era ali, então, simbolizava a salvação à disposição de todos. Então, quando estava terminando de queimar o primeiro cordeiro, ali no seu finalzinho, já era colocado o outro. Tudo bem? No horário do sacrifício. Às 3 horas da tarde, que é exatamente o horário em que Jesus bradou e expirou, morreu na cruz do Calvário, tá bom? E de manhã, bem cedinho, às 3 da manhã. Tá bem? Tudo bem? 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, simbolizando a perfeição do Messias, em contínuo holocausto.
Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro ao crepúsculo da tarde. Tá vendo só? Salvação à disposição de todas, o Messias prometido. Não é? Daí nós temos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu, concedeu, né? Tamanho amor por nós, tamanho amor de resgatar nós novamente para Ele. Né? E aí somos filhos por adoção mediante o sangue do Senhor Jesus, lá em Efésios, tá bom? Capítulo 1, no verso 5. Nós fomos predeterminados à salvação em Cristo Jesus. Antes de nascer, nós já fomos determinados à salvação em Cristo Jesus. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira porta, aliás, a primeira passagem do santuário, caminho. A que dava acesso ao lugar santo, verdade. E a passagem do lugar santo para o Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, vida. Vida eterna. Buscar o caminho, Messias. Buscar a verdade, no Messias. Consequência, você tem a vida do Messias dada a você. Em contrapartida, Deus pega a segunda morte, a morte da condenação eterna, e coloca sobre ele. E dá a vida eterna dele a você, em resgate pela sua alma. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia ao nome do Senhor nosso Deus, por todas essas maravilhas. Ontem, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Amém. E nós temos lá João capítulo 1. Vamos lá, João capítulo 1. Nós temos então 31, 30, 31, 30 e o 29. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Ou seja, a fim de que o Messias fosse manifestado em Israel, João Batista veio batizando com água. É o João Batista falando a respeito do Messias. Verso 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, ou seja, o Eterno. Miqueias 5, verso 2, não é? E tu, Belém Efrata, posta entre pequeninas de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens, ou seja, cujo começo, cujas origens são desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, na realidade, Jesus nunca nasceu, sempre existiu. Ele se fez homem para vir em missão aqui e nos salvar. Com isso, o que ele é então? Verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Grande missão do Senhor Jesus por cada um de nós. Tudo bem? Agora vamos lá, irmãos. Levítico. Vamos para o livro de Levítico, está aqui. Tudo bem? Então, vimos aí a salvação à disposição de todos, tá bom? Por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora nós vamos ver a absolvição. O Senhor Jesus, aquele sacrifício contínuo dos 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, ali é a provisão. Prover salvação para nós. A provisão. Ótimo. Levítico 4, verso 2. Vamos lá. Levítico 4, verso 2. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Isso, ou seja, se o sacerdote ele cometia um pecado, isto era o que ele devia fazer. Ele devia oferecer um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Tá certo? Olha só. Do 27 ao 31 diz assim. Olha só. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpado, ou seu pecado em que ela caiu lhe for notificado, ou seja, uma pessoa chegar
contar para ela, olha o que você fez, assim, assim, e revelar isso para ela, mostrar isso para ela, instruí-la e mostrar que isto é um pecado, olha o que aconteceria. Trará por sua oferta uma cabra, sem defeito, pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, ou seja, põe a mão sobre a cabeça do animal para que ele não veja nada, e imolará no local do holocausto, ou seja, imolará, corta a jugular e o animal ali falece sem sofrimento. E, não é? Tudo bem? O verso 30. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Ali a base no chão ali, né, do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. Cheiro suave ao Senhor, né? Aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Então vamos lá. O que era isso? O que era isso? Eu cometi um pecado, o animal era sacrificado, eu transferi o meu pecado para o animal. E o animal, mediante o sacerdote, o serviço sumo sacerdotal, o serviço do sacerdote, que era o serviço sagrado, pegava o sangue e aspergia nas 4 pontas do altar. Ou seja, eu transferia o meu pecado para o animal e o animal, mediante expiação, mediante o sangue, transferia o pecado do animal para o santuário. Por isso que o santuário precisava ser purificado. E era purificado no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Esse era realmente o único dia de perdão dado por Deus ao povo de Israel. Não era mais transferência. Ou seja, era extinção. Ou seja, todo o povo estava justificado dos seus pecados. O pecado estava extinto com a purificação do santuário. Nós vamos entender isso com mais propriedade. Tá bom? Simbolizava a transferência do pecado do pecador para o animal e do animal para o santuário. Tudo bem? Ou seja, a absolvição. Estávamos absolvidos, sem aquele pecado em nós. Estávamos absolvidos deste pecado. Hebreus 9, 22. Vamos lá. Hebreus 9, verso 22 diz assim, ó. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, não há perdão de pecados sem sangue. Tudo bem? Muito bem. Agora, vamos ver Apocalipse 8, verso 3, que são as visões que João teve do santuário celestial, tá? Quando ele não fala nada da Arca da Aliança, nem nada, subentende que ele está vendo o lugar santo, tá ok? Por quê? Porque todas as vezes que o João, o apóstolo do amor, viu o Santíssimo, o Santo dos Santos, a primeira menção dele é a Arca da Aliança. Olha só, Apocalipse 8, verso 3. Aonde era feito no santuário terrestre, agora nós vamos ver o mesmo lugar, o lugar santo, só que do santuário celestial, em Apocalipse 8, verso 3. Diz assim, 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé, ou seja, de pé, ativo, não é? Ativo, realizando serviços. Veio outro anjo e ficou de pé, um anjo a serviço de Deus, ativo, não é? Ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Se acha diante, tá? Está diante. Ele não viu o trono, tá? Esse aqui, esses pertences ficavam onde? No santo lugar.
Apocalipse 15 também fala. Apocalipse 15. Muito bem. 5 e 8 diz assim, ó. 5 e 8. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha o verso 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos, ou seja, as 7 grandes pragas, né? E fumaçou. Que nem acontecia, né, em Israel, que era o Shekinah, né? Ali no propiciatório e tudo, a fumaça originava dali, que era ali a presença de Deus, tá ok? Então, o que ele viu aqui, o que ele viu, conseguiu avistar, foram coisas pertencentes ao santo lugar, tá ok? Tudo bem? Então, esse santo lugar, hoje, é onde ocorre a purificação dos pecados. Hoje, que eu estou dizendo a você, no passado, tá? Antes de 1844, antes de 22 de outubro de 1844. Jesus ali fazia a purificação dos pecados e a obra de intercessão. 22 de outubro de 1844 é o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Dali em diante ocorre a purificação do santuário celestial e Jesus passa para o Santíssimo a fazer a mesma obra. A obra de expiação, obra intercessória, de intercessão por nós, né? Expiação dos pecados e agora também de juiz, no juiz investigativo. A saber, aqueles que são aprovados e aqueles que forem reprovados, que ficarão para quando? No judicativo, nos 1000 anos. Olha só. Vamos lá. Vamos lá para a próxima fase. Hebreus capítulo 10. Olha lá. Acaba-se então a glorificação e tal, né? E agora ele começa sua obra sumo sacerdotal. Sumo sacerdotal. Olha lá, Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ou seja, agora é pelo sangue de Jesus. Se a sua tiver santo dos santos, aí tá errado, tá? No original é santuário. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue. Agora começa a obra dele. Tá ok? Hebreus, capítulo 1, verso 3. Olha só o que ele faz. E confirma o que estamos estudando. 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele conclui a obra expiatória de purificação dos pecados, a obra intercessória. Quando esta concluída, aí ele passa para o Santíssimo, para o Santo dos Santos. Tá ok? Vamos lá, Hebreus 4 agora, do 14 ao 16 diz assim, ó. Olha lá. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acharmos graça em ocasião oportuna. Agora, olha só, Hebreus capítulo 8 fala da obra de Cristo. Olha só, Hebreus, olha o verso 2. Agora só, agora ele não está mais na glorificação. Ó, rapidamente, do verso 1 para o 2. E às vezes as pessoas não se atinam nisso. No verso 1, ele está na glorificação, ele está à destra da majestade nos céus. Agora olha o que acontece no verso 2. Agora acabou a glorificação. No verso 2, ele está como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem.
Percebeu a mudança? Olha só. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Olha lá. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ou seja, se ele estivesse na terra, o sacerdócio era de quem? Da tribo de Levi. Mas agora ele já morreu, agora ele ascendeu aos céus. Agora ele está no sacerdócio dele, que é o leão da tribo de Judá. Leão branco, maravilhoso, né? Majestoso, que dificilmente ruge. Esse é o leão que representa o leão da tribo de Judá. E o leão amarelento, aquele que representa o inimigo. Tá ok? Tá tudo bem? Olha lá, verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele disse: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, de acordo com o modelo do santuário celestial. Então, você está vendo como é que é todas as coisas? E eu vou deixar essa parte para você ler até o final, tá bom? Até o 13. Eu quero só ler aqui, ó, do verso 10 em diante. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, ou seja, no sacerdócio de Adonai Yoshua HaMashiach. Olha lá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como escrever sobre os nossos corações? Sobre a tábua dos nossos corações, mediante obra intercessória do Senhor Jesus. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, Jesus quer um relacionamento perfeito, maravilhoso conosco. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Por quê? Porque era um sacerdócio humano, como mediação para o povo. Agora não, agora é o Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador e Rei eterno. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Como desapareceu? Agora não tem mais sacrifício de animais. Agora é o sacrifício de Cristo e Ele é nosso sumo sacerdote. Tudo bem? O dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Quem entrava e o que havia no santuário terrestre? Vamos lá. Hebreus 9, verso 7. Mas no segundo, ou seja, no Santo dos Santos, no Santíssimo, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Somente o sumo sacerdote uma vez ao ano. Tá ok? E vamos lá. Êxodo 40. Vamos lá para Êxodo 40. O 20. Tá ok. O 20 e o 21. Tá aqui. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. O propiciatório, que é a tampa ali, né? Vamos chamar assim para que todos possam entender. O propiciatório é a tampa ali em cima da arca. É nesse propiciatório, a palavra propiciatório vem de propício. Ali Deus se manifestava e nesse propiciatório surgia então a fumaça que tomava conta de todo o santuário terrestre. Introduziu, né, chamado Shekinah. 21. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do responseiro. E com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Ótimo. Agora o Êxodo 26, 33. 26. Vamos lá para o 26. 26. O 33 diz assim. Olha só. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, ou seja, a arca da aliança, para dentro do véu.
ficava dentro do véu, ali no Santíssimo, no Santo dos Santos. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos. Então, o véu separava o santo lugar do Santo dos Santos, ou seja, o local santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, com os querubins ali, com a asa dos dois querubins ali, né? Se encontra a arca aqui, a Arca da Aliança aqui e a asa dos dois querubins se encontrando aqui, que é o cuidado de Deus por nós e muitas outras maravilhas, né? Da obra da salvação, o plano da salvação maravilhoso, resgatando esse universo caído novamente para Deus. Tudo bem? Vamos lá. Levítico 16. Muito bem. Em Levítico 16, olha só. Vamos ler o 5, 8. Olha lá. Da congregação dos filhos de Israel tomarás 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Agora, olha só a continuidade no 8. Lançarás sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário, chamado também, conhecido também como bode Azazel. Ou seja, um era do Senhor, somente um era do Senhor, e o outro não era. Então, esse que era para o Senhor, entrava no santuário e ficava diante ali do Senhor e era sacrificado. Ele era o quê? Ele era o perdão concedido ao povo, a justificação por completo e a extinção dos pecados e a purificação do santuário. E o outro era o bode emissário, simbolizando Lúcifer. O sacerdote, o sumo sacerdote ali, amarrava no seu pescoço um caderninho ali, que havia alguns registros ali de pecados do povo. E uma pessoa designada especial para isso levava esse bode emissário para o deserto. O bode se perdia no deserto e morria. Esse deserto simboliza o quê? Os 1000 anos, onde Lúcifer estará com seus anjos caídos aqui, sozinho. Sozinho, em tremenda escuridão, em tremendas trevas. Tá? Confinado a esta terra, que é a prisão lá de Apocalipse 20, do 1 ao 3. Tá? Entendeu? Então, olha lá. Agora, o 15 e o 16. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, olha lá, aquele que é oferecido ao Senhor, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Olha lá, para dentro do véu, o Santíssimo. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspargilo-á no propiciatório, ou seja, nas pontas ali, né, nas 4 pontas do propiciatório, e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Tudo bem? Tudo isso aí. Tá certo? Ou seja, esta era a extinção dos pecados. Todo o povo ali estava, então, justificado por Deus. Tá ok? Tudo bem? O santuário terrestre era uma cópia semelhante do santuário celestial. Lógico que tamanho menor, tá certo? Olha lá, Êxodo 25, 40. Êxodo 25, 40. Olha lá. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O modelo do santuário celestial. Hebreus, vamos ver aqui, Hebreus, qual Hebreus? Hebreus 8:5, muito bem. Hebreus 8, verso 5 diz assim, ó. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés devidamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte.
Perfeito. E 9:24. Vamos ver o 9:24. Diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha que maravilha, que tamanha salvação que é dada por nós. Quando o santuário da terra perdeu sua vigência? Vamos ver? Mateus 27, os 50 e os 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Todo esse terremoto, fenderam-se rochas gigantescas, não é? E o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, não existia mais sacrifício de animais, não existia mais o sacerdócio da tribo de Levi. Agora, o sacerdócio válido seria somente o sacerdote, o trabalho sumo sacerdotal, ou seja, o ministério sumo sacerdotal de Adonai Yoshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Messias. Certo? Tá ok? Se concretizando então, Daniel 9:27. Vamos lá em Daniel 9:27. Olha que Daniel tremendo, hein? Já profetizado, hein? Há pouco mais de 600 anos antes de Cristo. Daniel 9, o verso 27. Olha lá. Olha que tremendo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. A última semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, na metade da semana. Uma semana são 7 dias. Tá certo? Então, essa última semana, 7 dias seriam 7 anos. Jesus é batizado por João Batista. Passa-se 3 anos e meio e Jesus morre na cruz do Calvário. Ótimo. Então, aí, com essa morte do Messias, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Ou seja, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tudo bem. Tá? Vamos ficar só com a parte que interessa. Depois nós vamos fazer outro estudo das 2.300 tarde de manhã, com muito mais detalhes, aí a gente entra no outro contexto. Então, aí, na metade da semana, o Senhor Jesus morre. E é extinguido o sacrifício e oferta de manjares. Extinguido o sacerdócio Levi, da tribo de Levi. Tá bom? Observação. Né? O pecador deixava de ser culpado, passava a ser justo mediante a justiça do Messias envolvendo cada vez mais a sua vida. Deixava de ser filho das trevas para ser filho do Senhor Jesus, com o sol da justiça raiando a luz maravilhosa em sua vida. Olha que maravilha! Confirmando realmente Efésios 1, verso 5, que nós fomos predeterminados à salvação em Cristo Jesus. E no Santíssimo, nós temos as visões do apóstolo João, o apóstolo do amor, Apocalipse 4, versos de 1 a 5. Olha só. Olha que tremenda visão que teve o apóstolo. 4, de 1 a 5. Diz assim, ó. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Olha só. Olha que tremendo negócio. Uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz do que ouvi como voz de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, olha lá, em espírito, tá vendo? Em espírito. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Olha só, o que ele está vendo? O trono. Então ele está no Santíssimo. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, pelo amor dos santos céus. Arco-íris é para todo mundo saber, tá? Mas se você tiver com a corrigida aí, é arco da aliança, ou arco do concerto, tá? Esse é o verdadeiro nome dele, porque íris é uma deusa pagã. Quando você vê, não é arco-íris, é arco do concerto, arco da aliança, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos, e assentado neles
24 anciãos vestidos de branco. Vamos lá, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Que tremendo, hein? Depois a gente vai explicar esse contexto melhor, tá? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 tochas de fogo aqui é para expressar a grandiosidade do Espírito Santo, que é esse fogo. Não é um fogo que queima. Um fogo, lembra que a sarça ardente, como conservava a sarça? Esse fogo é um fogo ardente das benignidades de Deus, dos dons do Espírito e muitas outras coisas mais maravilhosas. São os 7 Espíritos. São 7 Espíritos? Não, 7 Espíritos para expressar a grandiosidade desse Espírito Santo. Entendeu? Tá tudo bem? Tá ok? Apocalipse 11:19. Olha só. Diz aqui. 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes de trovões, terremoto e grande saraivada. Ou seja, chuva de pedras. Tá ok? Chuva de pedras. Tudo bem? Ou seja, o que ele faz a menção? Foi vista a arca da aliança. Então ele está falando lá onde? No lugar santíssimo. Tudo bem? Funcionamento então do santuário celestial. Tudo bem? É o que está em vigor, que nós lemos lá. Hebreus 8, versos 2 e 5. Tá bom? Hebreus 4,14. Hebreus 4,14 diz assim, ó. Hebreus 4,14 diz assim, ó. Olha só. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Adonai, trabalhando por nós. E nós aqui nessa terra, a Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. Devemos estar empenhados na obra de pregação do Evangelho Eterno, nessa obra, nessa consumação dessa obra. Tá certo? Maravilha? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Vamos lá, Hebreus 7:27. Olha lá. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá certo? Cordeiro de Deus, João 1:29. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9:24. Olha lá. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E 7:25. Aqui, ó. Olha que maravilha. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Salvar totalmente, totalmente. E assim, a gente se entregando cada vez mais intensamente a Deus. A santificação, uma vida em espírito e em verdade com Deus. Uma vida maravilhosa com Deus. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar, obra de expiação, perdoar. E nos purificar. Eu fiz malcriação para meu pai e minha mãe, vai lá, confessa a Deus e tal. Passa 3 semanas, cometeu o pecado de novo. Novamente, o perdão, a purificação, até o momento que ele não faz mais malcriação para os pais. Ou seja, não comete mais pecado. Ou seja, ele foi purificado realmente deste pecado. Certo? Esse pecado ele não comete mais. Comete uns outros, mas esse pecado ele não comete mais. Esse é o perdão e a purificação. Tudo bem? E a extinção? A extinção aqui seria a justificação. Ora, quando ele perdoa esse pecado, ele é absolvido. Tá certo? É tirado esse pecado dele. É colocado em Jesus? Não, porque Jesus não tem pecado.
Ou seja, então esse pecado volta para aquele que é o originador do pecado, Lúcifer. Esta é a justificação, a extinção do pecado. É o que acontecia com o bode Azazel, simbolizando Lúcifer, se perder no deserto, que é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Ele fica 1000 anos aqui, sem ter ninguém para tentar. Tá certo? É o que ele fica aqui. A terra será um deserto, não terá nada aqui para ele ficar maquinando, não é? As suas maldades, maquinando na mente os seus atos maquiavélicos. Tudo bem? E daí nós temos a justificação, que é Isaías 53. Olha lá, Isaías 53. Está aqui. 4, 6 e 12. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Colocou em si, que é a segunda morte, a morte da condenação eterna. Tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Ou seja, ou se desviava pela direita ou pela esquerda. Olha só. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ó o verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, sua alma na morte. Ele aniquilou a segunda morte, a morte da condenação eterna. Agora temos salvação em Cristo Jesus, não precisamos passar pela segunda morte. Ele pegou a nossa segunda morte sobre si e nos deu dele a vida eterna. Olha aqui, olha. Essa é a graça de Cristo. Alma na morte. E foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Intercedeu antes de vir a essa terra. Morreu por nós e intercede agora por nós na obra de expiação e sendo o juiz do juízo investigativo. Tremendo, né? Tremendo. Tá certo? Vamos lá, Daniel 8. Daniel 8. Olha lá. Fala de tudo isso, Daniel 8. Olha lá. Vamos do 10 e 13. Daniel 8, do 10 ao 14. Olha só. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu até o príncipe do exército. O príncipe do exército, ou seja, o Senhor Jesus. Dele tirou o diário. Não tem a palavra sacrifício. Dele tirou o diário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue. Sim, a Inquisição, né, a matança dos cristãos. O exército lhe foi entregue com o diário. Não tem a palavra sacrifício, com o diário. Então está falando do santuário celestial. Com o diário. Por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, ou seja, assolou a verdade. Não é? O povo não tinha acesso a essa verdade. E o que fez prosperou. Tá certo? E o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava. Ou seja, 2 anjos conversando para que Daniel entendesse essa visão. Até quando durará a visão do diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando vai durar isso? E o anjo responde. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, então aí, nessa fase, a verdade começa a pegar novamente pulso e ganhar realmente dimensões na Terra. Outros, a verdade começa a pegar força. Vem à tona a verdade do sábado e assim por diante. E é o desapontamento. E daí eles entendem que não é a volta do Senhor Jesus a esta terra, purificando esta terra, mas a purificação era do santuário celestial.
Jesus assumindo a obra como juiz, no juízo investigativo. Opa! Amém! Sendo saúde, amém, né, irmãos? Deixando o santo e passando para o santíssimo. Tá ok? E Daniel tem a visão do que estava ocorrendo. Daniel 7, olha lá. Daniel 7, verso 9 e 10. E o 13. Continuei lendo até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, que é o Pai, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, ou seja, revela a justiça de Deus, não é? A justiça de Deus. E os cabelos da cabeça como a pura lã, sabedoria, não é? O eterno, sua mansidão. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram em fogo ardente, o Espírito Santo. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele, os anjos servindo a Deus. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Abriram-se os livros, tá. Agora olha o 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, o Senhor Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Os anjos o acompanham até o Pai. Os anjos acompanham o Senhor Jesus até diante do Pai. Mas não fala para quê. Acaba aí. O verso 14 é um outro assunto. Já é o assunto em glória. Já pula um estágio. Agora vamos ver lá. Tá? Apocalipse capítulo 5 dá continuidade nesse assunto. Vamos lá, vamos lá. Apocalipse 5 está aqui. Olha só. Do verso 6 ao 8. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Esses 7 chifres, já comentei com você, né? Esses 7 chifres é que ele impõe limites aos reinos dessa terra. Ele está no comando, no domínio. E também que o reino dele, o reino vindouro, será eterno e centrado nele. Bem como 7 olhos. 7 olhos expressa a onipresença do Espírito Santo, tá? Lembra? Ministério que Jesus executa no santuário celestial em sincronia perfeita com o Espírito Santo aqui na terra, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Sim, a onipresença de Deus. Apesar que Paulo aparece, que Deus, o Senhor Jesus aparece para Paulo em Damasco, né? Ali Jesus também expressa a sua onipresença, tá? Olha lá, continuação lá do verso 13, lá de Daniel 7, verso 13. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o ancião de dias. Que esse livro ninguém pode olhar. Imagina, na mão do Pai, esplendor e glória, você vai olhar o que ali? Só luz. E todo mundo em reverência não nem pensa em olhar para o livro. Aí o Senhor Jesus pega esse livro. Tá certo? Esse livro, que livro é esse? Que livro será esse? Hã? Vamos lá. Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69 é tremendo. 69. Vamos especialmente o 27 e o 28, tá bom? Depois você dá uma lida nele. O lamento do Messias. Salmo 69. O 27 e o 28 diz assim, ó. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Absolvição de pecados, olha só. Verso 28. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Espera aí. Sejam riscados do livro dos vivos, ou seja, o livro da vida, e não tenham registro com os justos.
Não tem um registro junto ali com os justos. De que ele está falando? De Malaquias 3,16. Malaquias 3, verso 16, olha lá. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O quê? Um memorial, o livro memorial. Esse é somente para aqueles que temem a Deus. Tá certo? Esse é o livro que ele pega da mão do ancião de dias. O livro memorial, que tem a história de nossas vidas. E daquele que não teme a Deus, o ímpio, que não quer se render ainda a Deus. Esse é a obra intercessória, não é? A obra do Espírito Santo. Quem sabe ele venha a se render ao amor de Cristo ainda. Tá certo? Se ele vier e se converter dos seus caminhos e temer o nome do Senhor, ele passa a ter um memorial. Entende como é que é? É isso aí. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Olha lá. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, expressão exata do ser, né, do eterno, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Lembra que ele falou? Em meu nome há todo poder nos céus e na terra. Só no nome dele, Adonai Yoshua Mashiach, ele sustém todas as coisas, sustém a criação, é o nosso sustento no espírito, fisicamente, só no nome dele. Você imagina no ser, na pessoa dele. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Né? Em meu nome há todo poder nos céus e na terra. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Na corrigida, a destra, né? Tem versões que traz a destra. Tá? Depois de ter feito a purificação. Ou seja, então, antes de concluir da purificação dos pecados, ele está no santo. Após concluir a purificação do pecado, ele adentra e se assenta à direita da majestade. Entende? E começa ali o sacerdócio dele no Santíssimo, no Santo dos Santos. A mesma obra intercessória, expiação dos pecados, tudo. Ele faz tudo o que ele fazia no santo lugar. Só que agora ele tem o livro memorial em mãos e começa o juízo investigativo também desses que temem o nome do Senhor. Tá ok? Aí você tem lá Hebreus 8, do verso 2 até o 13. Eu vou comentar só do 4 até o 7, tá? Especialmente do 4 até o 7. Hebreus 8. Hebreus 8. Do 4 até o 7 diz assim, ó. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Sim, na terra o sacerdócio de Levi, da tribo de Levi. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Sim, tribo de Levi. Lei dada a Moisés, né? Lei do sacerdócio. Os quais ministram em figura e sombra, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Sim, o modelo do santuário celestial. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Sim, o reino prometido, tudo ali no Senhor Jesus, agora como sumo sacerdote. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ou seja, se a primeira tribo de Levi fosse perfeita, não seria necessária a segunda agora como sumo sacerdote, o leão da tribo de Judá. A segunda substitui a primeira. Não tem mais sacrifício de animais. Não tem mais a tribo de Levi no sacerdócio. Entende? Muito bem. Muito bem. Então, tá? Nós temos então
Hebreus 6, nós já lemos, né? Do 18 até o 20, Hebreus 6, do 18 até o 20, olha lá. A qual temos, o verso 19, 6, verso 19, o qual temos por âncora da alma, o Senhor Jesus, não é? Seguro e firme e que penetra além do véu, no Santíssimo. Tá certo? No Santíssimo. João 1,12. João 1,12. João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus mediante o sangue do Senhor Jesus. Tá certo? Romanos 6. Vamos lá para Romanos 6. Romanos 6. Tá aqui. Do 14 e 18. Diz assim, ó. 6, o 14 e o 18. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tá certo? Não terá domínio sobre nós. Se a gente se entregando a Deus, vivendo cada vez mais intensamente com Ele, não terá domínio sobre nós. Olha só, agora o verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele veio nos libertar do cativeiro do pecado. Agora andamos em luz, servindo a Deus, servindo a sua justiça, o seu amor, obedecendo a sua lei e andando nos seus santos caminhos. Tá certo? Tudo bem? Hebreus 4,16. Agora vamos para Marcos 16, 20. Vamos entender Marcos 16, 20. Olha lá. Marcos 16, verso 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Olha só. E eles, tendo partido, o verso 19 fala da ascensão do Senhor Jesus, e o verso 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Como que o Senhor está cooperando com eles, se não está mais junto com eles? O ministério sumo sacerdotal, no santuário celestial. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Confirmando a palavra, a promessa, a descida do Espírito Santo de uma porção maior, a chuva temporã, o Pentecostes. Tá certo? Os dois juntos, em sincronismo. Agora, ministério sumo sacerdotal de Cristo e a obra maravilhosa também do Espírito Santo aqui na terra, ambos caminhando juntos, em sincronismo, para a salvação de toda a humanidade. Eu quero encerrar com você lá em Efésios 6:24. Vamos lá em Efésios 6:24. É o meu desejo, a minha oração para vocês todos, para todas as famílias aqui representadas. 6, o verso 24. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E se o Senhor permitir, até o nosso próximo encontro. Forte abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.